Olá! Hoje a gente vai mergulhar num campo de batalha que muita gente nem sabe que existe, mas que acontece todo dia dentro das UTIs. O inimigo aqui não é uma bactéria, não é um vírus, é algo bem mais sutil, a imobilidade. E vamos descobrir como uma arma surpreendentemente simples, o movimento, pode ser a chave para vencer essa luta. E para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, olha só que dado impressionante. Ficar só 10 dias numa UTI pode causar um envelhecimento nos músculos que equivale a 30 anos. Isso significa perder até 20% da massa muscular. É um impacto brutal, super acelerado no corpo, e é exatamente esse o problema que a gente vai desvendar agora. E essa condição tem nome, viu? Chama fraqueza adquirida na UTI, ou FAUT. E olha, isso vai muito além de se sentir fraco. Ela pode deixar sequelas duradouras, piorar muito a qualidade de vida e, claro, aumentar os custos de saúde. É essa ameaça silenciosa por trás daquele número chocante que a gente acabou de ver. Então, para combater essa condição, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender a fundo essa ameaça silenciosa e como o ataque acontece no corpo. Depois, a gente parte para o contra-ataque com o movimento, vê o plano de batalha na prática, as evidências de que funciona e, no final, as chaves para a vitória. Bom, vamos lá. Mergulhando na nossa primeira parte, a ameaça silenciosa. A ideia de envelhecer 30 anos em 10 dias é meio assustadora, né? Mas o que isso quer dizer na prática para o corpo de quem está internado? As consequências são bem concretas e, pior, progressivas. Perder só 10% da massa magra já derruba a imunidade. Com 20% de perda, que é o que acontece ali nos 10 dias de UTI, a cicatrização já fica bem mais lenta. Se chegar a 30%, o risco de ter pneumonia ou aquelas feridas por ficar deitado aumenta muito. E com 40% de perda, o risco de morte dispara. Fica muito claro que perder músculo não é estética, é uma questão de sobrevivência. Mas por que isso acontece tão rápido? Vamos para a próxima parte para entender a anatomia desse ataque. Como é que o corpo de um paciente em estado crítico entra nesse modo de degradação tão acelerada? O ataque vem de todos os lados. Primeiro, uma inflamação sistêmica, a tal da tempestade de citocinas, que bagunça o corpo todo. As mitocôndrias, que são as usinas de energia das células, começam a falhar. O corpo entra em catabolismo, que é basicamente se autoconsumir para conseguir energia. E no meio disso tudo, a imobilidade. De todos esses fatores, a imobilidade é o grande vilão que a gente pode combater diretamente. É o fator modificável. E é isso que nos leva à nossa contraofensiva. Se a imobilidade é um agressor tão importante, a resposta parece lógica: movimento. Mas não é qualquer movimento, e sim uma estratégia muito bem pensada. Essa estratégia se chama Protocolo de Mobilização e Reabilitação Precoce. A palavra mais importante aqui é proativa, sabe? Em vez de esperar o paciente melhorar para daí começar a se mover, a ideia é justamente usar o movimento como parte do tratamento, desde o comecinho, para evitar que a fraqueza se instale. E o tempo, aqui, é absolutamente tudo. As pesquisas mostram que a janela ideal para começar a mobilização é entre 24 e 72 horas depois que o paciente chega na UTI. Agir dentro dessa janela crítica é o que faz toda a diferença para maximizar os benefícios e vencer essa batalha contra a perda de músculos. Ok, a gente já sabe o que é e por que é tão importante. Mas como é que isso funciona na prática? Vamos para o plano de batalha para ver como essa mobilização é feita no dia a dia. É fundamental entender que mobilizar não é uma coisa isolada. Faz parte de um pacote de cuidados, que foi até resumido nesse mnemônico bem inteligente: fraqueza. Cada letra aponta para um cuidado essencial. Ou seja, além do exercício tem que ver a funcionalidade, o risco nutricional, a dieta, monitorar os músculos, usar sedativos com cuidado, controlar o açúcar no sangue. É uma abordagem completa, integrada. E a implementação segue um fluxo bem lógico e seguro. Primeiro, uma avaliação super rigorosa da estabilidade do paciente. Se estiver tudo bem, aí o processo começa. A equipe decide o melhor método, executa monitorando tudo de perto e reavalia todo dia para progredir com segurança, desde o movimento passivo na cama até, com sorte, o paciente conseguir caminhar. Tudo isso soa muito bem na teoria, né? Mas a pergunta que não quer calar é: funciona mesmo? Vamos agora para as evidências da linha de frente para ver o que os dados dizem. Este gráfico aqui mostra o impacto de um jeito bem poderoso. Um estudo com pacientes de trauma mostrou que, depois que implementaram o protocolo de mobilização, a porcentagem de pacientes que teve alta direto para casa pulou de 41% para 52%. É uma diferença enorme, que muda vidas.
E os benefícios não param por aí, não. Os estudos mostram que o tempo de internação na UTI diminui e a capacidade funcional dos pacientes na alta melhora bastante. Mas é importante ser transparente. O impacto na mortalidade geral ainda não é conclusivo. Agora, para desfechos funcionais, a evidência é muito forte. Uma dúvida que sempre surge é sobre a tecnologia. Robôs contra humanos, quem ganha? Bom, a mobilização com robôs permite sessões mais longas, mais padronizadas, o que é ótimo. Só que os estudos até agora mostram que ela é segura e funciona, mas não é necessariamente melhor que a mobilização convencional bem feita. O mais importante é se mover, não exatamente como. E isso nos leva à nossa parte final. Se a mobilização funciona, como garantir que ela seja feita do jeito certo? A estratégia é tudo. Vamos ver quais são as chaves para a vitória. A primeira chave é a dose. Pensa num remédio. Não adianta só fazer mobilização. O sucesso depende da dose certa. A duração, a intensidade e a frequência têm que ser adequadas. Uma dose muito baixa pode simplesmente não gerar os benefícios que a gente espera a longo prazo. Em segundo lugar, é sobre focar no paciente certo. A eficácia não é igual para todo mundo. Os grupos que mais se beneficiam são pacientes de trauma, os desnutridos e os idosos mais frágeis. Adaptar a estratégia para quem mais precisa é fundamental. E por fim, a vitória depende da equipe certa. Isso não é trabalho para uma pessoa só, de jeito nenhum. Exige uma abordagem multidisciplinar, com médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, todo mundo trabalhando em sintonia, seguindo protocolos claros e principalmente com uma cultura que valoriza o movimento como terapia. E assim, a gente chega à reflexão final. A evidência é clara. A mobilidade precoce é uma arma poderosa contra a fraqueza devastadora da UTI. Mas só saber disso não basta. O verdadeiro desafio é colocar em prática. Por isso, a pergunta que fica no ar é: se o movimento é um remédio, será que estamos mesmo garantindo que cada paciente receba a dose certa, no momento certo e pela equipe certa? A resposta para essa pergunta pode definir o futuro de milhões de pessoas.